O destaque final é sobre a entrevista que deu o governador do estado, o governador Moisés, à Folha de São Paulo. O governador Moisés deu de bandeja, entregou de bandeja, muito fácil, presa fácil, para um jornal que vem fazendo um patrulhamento contra o presidente da República. Isso é notório, isso é nítido. Não precisa ninguém, eu dizer isso aqui, eu estou falando óbvio, como diz Osni Martins, todo mundo sabe. Aí o governador do estado de Santa Catarina não dá entrevista para emissoras de rádio do interior de Santa Catarina, não dá entrevista para emissoras de televisão no interior de Santa Catarina, evita falar com a imprensa, diz que fala mais pelas suas redes sociais, inclusive quando foi eleito tomou essa postura, aí vai lá e dá uma entrevista para a Folha de São Paulo e faz declarações estas que são um prato cheio, entrega de bandeja, críticas ao presidente da República, ou pelo menos a posicionamentos do presidente da República. O que deve se lembrar é que Moisés é governador de Santa Catarina não é por causa de Moisés, é por causa de uma onda. E se ele ir por enfrentamento agora, ele vai ter sérios problemas. Então ele tem que ter no mínimo sensatez de dizer, olha, eu sou do PSL, fiz parte desse grupo e tal, agora eu estou me desalinhando, não concordo com isso, com aquilo, mas não, se posiciona como se os outros estão errados, mas ele esquece que ele fez parte desse grupo e que faz parte de um grupo que queria renovar e que fazia parte da onda Bolsonaro. O jornal, obviamente, com tudo na mão, foi lá e publicou a seguinte matéria, eu vou ler parte do texto. Aspas para o jornal. Em 2018, sem nunca ter concorrido a nenhum cargo público antes, Carlos Moisés da Silva foi eleito com 71% dos votos dos catarinenses para governar o estado. Filiado ao PSL, partido do atual presidente da República, disse em sua primeira entrevista, logo no começo da campanha eleitoral, que não seria o mini Bolsonaro. Apoiadores acharam que a declaração poderia prejudicá-lo, já que a estratégia de muitos candidatos, inclusive de outros partidos, era colar em Jair Bolsonaro, para arrancar votos, como ocorreu no Rio Grande do Sul, por exemplo, com José Ivo Sartori. Em entrevista à Folha, ele disse o seguinte, o que quis dizer é que o que a gente vê nas redes sociais são militâncias extremas, ou extrema-direita, ou extrema-esquerda. O pessoal da arminha. Para mim, é muita sandice essas coisas. Ele deve lembrar que é o pessoal da Arminha que participou da campanha dele. Inclusive, deputados estaduais se manifestaram, o caso dos defensores ferrenhos a ele, é o caso da deputada Ana Campanholo, defensores ferrenhos ao Jair Bolsonaro, e o deputado Lima, aqui de Joinville, também fez uma postagem nas suas redes sociais, gabinete insano, posição da Arminha, com a foto do Jair Bolsonaro, obviamente que é uma crítica aberta ao governador do estado de Santa Catarina, que fez posicionamentos entregando ouro. Outros posicionamentos do governador Moisés são verdadeiros, são corretos. É o caso aqui do seu posicionamento sobre como se posicionar, como que ele avalia o atual momento, as questões envolvendo ele e o governo federal, se Jair Bolsonaro errou ou não em falar da OAB. Ele disse que existiu excesso dos dois lados, e é bem verdade. O presidente exagerou, é verdade. O presidente da OAB também exagerou, todo mundo sabe disso. E só que agora vai lá e entrega de bandeja tudo isso. E aí traz sérios problemas, porque ele descola de maneira difícil de se entender. Jair Bolsonaro sai, para de surfar na onda Jair Bolsonaro e começa a navegar em tempestade. Por que eu digo isso? Agora uma análise fria, sensata sobre isso, e que as pessoas devem analisar o seguinte: o Moisés, ele não tem base de governo na Assembleia Legislativa, ele não tem isso. Como Jair Bolsonaro também não tem na Câmara dos Deputados. Mas Jair Bolsonaro tem uma base muito forte no PSL. Tanto é que um dos traidores aí já foi expulso. Moisés, diante dessa atitude, acaba tendo problemas até com a sua base. Nós vimos 2 deputados do PSL criticando ele de maneira indireta. Ou seja, ele começa a navegar em tempestades.